Olá, sejam bem-vindos ao canal do Master, sejam bem-vindos ao meu canal. E, bem, no vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre Adeus Eri, que é uma publicação aí pela editora Panini, né? Esse selo aqui, Planet Mangá, né? Que é o selo referente às publicações de mangás pela editora Panini, né? Aqui é a quarta capa, aqui é a capa, né? A gente tem aqui o Yuta, que é o protagonista, segurando uma câmera de celular e gravando a Eri, que é aí a co-protagonista do mangá, que é a personagem mais importante, tirando o protagonista da história, né, que é o Yuta, né. Aqui tem uma breve sinopse, né. Eu quero que você filme a minha morte, né. Então tem esse pedido, né. Eu vou comentar um pouco da história e do que eu achei, né. Então, o Yuta, né, no aniversário dele num dos aniversários dele, quando ele era pequeno, ele recebeu uma câmera, né, um dispositivo para conseguir filmar a mãe dele, né, recebeu ali. E aí a mãe dele pediu que ele filmasse a morte dela, né, para que ele tenha aí uma espécie de legado que ela deixaria para ele e tudo mais. E o mangá, ele começa com essa filmagem já, com esse filme que ele produz, né? O Yuta, ele acaba produzindo um filme com todas essas filmagens e tudo mais. Só que no final desse filme, ele acaba colocando um teor ali de comédia barra horror, né? Então aqui tem o começo da história, né? Mostrar que os traços, né, é do mesmo autor de Chainsaw Man, né? O Tatsuki Fujimoto, né, de Chainsaw Man, e também Fire Punch, que é uma obra que foi publicada pela JBC, já está finalizado. Chainsaw Man está sendo publicado pela editora Panini e ainda não é finalizado, né, tem a parte 1 completa, mas a parte 2 não é. E no final desse filme acontece uma coisa que não aconteceu na vida real, que é uma explosão do hospital em que a mãe do Yuta estava hospitalizada, né, que estava ali internada. Ela estava prestes a morrer e tal, e aí ela pediu para que ele filmasse os últimos momentos dela. Só que ele no filme, né, e na vida real também, ou no mangá, aliás, ele se recusa a fazer isso, né, porque ele fica com medo de entrar lá, um certo receio e tal. E no final do filme, que estava sendo exibido para a galera da escola dele, né, já que ele é um estudante do colegial, aparece essa cena. Essa cena que é cômica barra muito trágica, né? Porque era pra ser uma homenagem à mãe dele, né? Então todo mundo tem reações aí adversas, né? E acaba não gostando, né? Do filme, né? Até o diretor aqui da escola, o professor, não sei. Acaba repreendendo o Yuta e ele fica super chateado. Aí o que ele faz? Ela sobe num hospital, né? Ele vai no hospital, sobe até o terraço. Terraço que fala? Não sei, acho que é o teto lá. Acho que é terraço, né? E aí ele filma um videozinho se despedindo e planeja se jogar, né? Só que aí, lá em cima tem a Eri, né? Então ela acaba conversando com ele e os dois acabam virando aí amigos, né? Na verdade, é uma relação bem estranha e tal, uma amizade com certo teor de romance, né? Então a Eri, ela comenta que o filme dele era uma porcaria, mas que ela gostava da ideia e tudo mais, mas que daria para melhorar. Então, para melhorar esse tato dele com filmes, eles passam muito tempo juntos assistindo filmes numa salinha ali num lugar assim abandonado que ela fica, né, ou que ela vai. Então, bem, aí tem o desenrolar da história e tal. Os dois acabam tendo vários diálogos juntos, né? Eles são realmente os personagens principais da história, né? Eu diria que o pai do Yuta também aparece bastante, mas é um coadjuvante. Então tem as reações dele, é bem legal essa partezinha deles se conhecendo. E aí o Yuta, ele acaba traçando um roteiro para a história dele, para a nova história dele, né? Que ia ser exibida aí no colégio. E dessa vez ele acaba filmando a personagem que é a Eri, né? E que no decorrer da história, então tem até uma parte roteirizada aqui do pai do Yuta brigando com a Eri, mas é só para filmagem mesmo. O interessante é que tem esses quadros aqui, né? São
são quadros como se fosse uma filmagem mesmo, onde se mantém até o final. Ó. São sempre esses 4 quadros, né? Não sei se tem alguma referência aí a filmes, ter 4 quadros bem estreitos assim, sabe? Mas enfim, ele acaba filmando e descobrindo que ela também estava doente e também iria partir dessa aí para uma melhor, digamos assim. Então ela acaba fazendo o mesmo pedido que a mãe dele acaba fazendo, né? Que é filmar a vida dela e o partir dela, né? Então filmar aí os últimos momentos que ela tem. Ela tá aí no hospital e tal. E bem, ele fica extremamente triste quando ela morre. Ele acaba ficando obcecado em fazer um filme perfeito, né? Então ele tem aí horas e horas de gravações, né? Ele tem aí alguns momentos bem bonitos, inclusive. Isso aqui me lembra de Chainsaw Man, né? Que é aquele momento que o Denji e a Asa Mitaka, eles vão, né? Num encontro num aquário, cara. Acho muito bonita essa parte. Inclusive essa parte que me lembra isso, né? Até os traços, né? A Eri lembra um pouquinho, assim, a Asa Mitaka, no estilo estranho dela de ser, não só pelos traços, pela característica física dela, mas pela fisionomia, né? Mas também pelo estilo de ser meio estranha, assim, você, tipo, tu fica um pouco desconfortável perto dela, mas ao mesmo tempo ela é muito gentil, de uma maneira muito esquisita, é uma maneira que o autor consegue passar isso muito bem, né? É reconfortante ficar do lado dela, mas ao mesmo tempo desconfortável, se é que isso faz sentido. Então tem vários momentos, né? Eles viajam juntos, eles se beijam até em alguns momentos, se eu não me engano. Isso é citado, não sei se é mostrado. E, enfim, tem aqui os últimos momentos dela, ela já na cadeira de rodas. E aí a morte dela, né? Inclusive esse filme é exibido, né? E bem, eu gostei bastante. Aí acaba que o pessoal da escola acaba gostando do filme, gostando, assim, tendo sentimentos mais não tão negativos, né? Já que não teve aquela explosão no final, né? Mas enfim, aí tem um passar aí dos anos, o Yuta já tá mais velho, já tem filhos e tudo mais, só que acaba acontecendo uma tragédia. Ele perde os filhos, perde a esposa, perde o pai num acidente de carro e só ele sobra. E uma das coisas que era citado na história quer dizer, que era criticado pela Eri, era do final da história. Ela também queria que tivesse um teor ficcional, né, nessa história que o Yuta fez. Então ele acabou inventando que a Eri era uma vampira. Isso antes dela morrer já era citado. Então, esse final do mangá fica confuso em a gente saber o que é a realidade e o que não é. Na minha cabeça, Yuta ele apenas voltou para onde eles assistiam os filmes, porque ele queria cometer aí uma auto-execução, digamos assim. E lá ele encontra ela e descobre que ela, na verdade, era uma vampira esse tempo todo e tudo mais. E lembra que eu comentei que o Yuta ele não ficou satisfeito com o final da história dele, mesmo que ele tenha exibido o filme para os telespectadores ali, pros estudantes, né? Isso há um tempo atrás, né? Que aquele já tá mais velho. Mas desde então ele estava obcecado, ele passava horas assistindo as filmagens e pensando num roteiro diferente para a história, né? Pro final da história. E aqui ele até fala, isso só pode ser um sonho, né? Porque a menina era pra estar morta e tal, e inclusive tá com a mesma aparência jovem de antes, né? Mesmo que ela tenha sobrevivido, ela teria envelhecido, né? A Eri. Aí eles têm um diálogo e tudo mais, e ela acaba revelando que é uma vampira mesmo, de verdade. Mas que ela morre a cada não sei quantos anos, a cada 200 anos, e a memória dela é resetada e tal. Então essa Eri aqui não é a mesma que ele conhecia de antes. Quando eu li isso aqui eu fiquei meio confuso, mas tipo, beleza, né? É um volume único e tal, não tem tanto tempo para desenvolvimento. Mas pensando bem, mais tarde, depois de eu ter concluído aí a leitura e também de visto alguns vídeos no YouTube, na verdade vi um vídeo só, assim, pesquisando e no Google, a gente, pensando bem, né, esse final aqui é o final fictício que faltava para a obra, né, para o filme dele. Então eu acredito que isso aqui seja algo criado, né, algo projetado pelo Yuta, né. Então a Eri realmente morreu, ela não é uma vampira não, isso é
isso aí é invenção da cabeça dele, ou uma projeção que ele tem. Eu não sei se ele realmente acredita nisso ou não, mas enfim, ele queria um final perfeito. E no final, ó, ele fala adeus pra ela, né? Ela continua sentada ali no sofá. Acontece uma última página muito esquisita, mas que quando eu li eu achei ruim, mas olhando agora acho que é só algo pra confirmar que tudo aquilo não se passava de uma projeção mesmo, que não era verdadeiro, né? Que é o seguinte, ele sai do lugar onde eles estão, tudo explode, igual ao final que tinha no filme que ele fez em homenagem à mãe dele, né? E aqui os créditos e tal. E aqui uma última página aqui. Cara, eu gostei sim do mangá. Ainda mais por ser um volume único, acho que dá assim pra tu se apegar um pouquinho aos personagens. Dá pra se interessar pela Eri. Eu gosto muito desse tipo de personagem feminina que é completamente esquisita, mas que tem uma aparência muito bonita e é misteriosa. E que ao mesmo tempo que parece que não se importa contigo, ela se importa no fundo, né? Porque ela passou muito tempo com o Yuta e eram os últimos momentos dela, né? Se eu pensar, então, tipo, ela... assim, pra mim, ela morreu de fato, né? Ela não é uma vampira, não. Esse final aqui é mais uma... Acredito que seja isso mesmo, né? Seja uma projeção do Yuta, um final perfeito aí pro filme que ele tava fazendo, né? Gostei bastante, cara. Acho que a edição fica bem gostosinha de ler também. As páginas estão passando bem, ó. Elas abrem. Elas têm uma fluidez legal. E me digam aí se vocês já leram essa história. Adeus, Eri. Que muito bom que eles tenham traduzido, aliás. Fico feliz. Essa capa aqui é bem bonita. Me digam o que vocês acharam da história, se vocês discordam aí da minha interpretação do final, né? Porque eu acho que é um final aberto sim a interpretações, não é algo 100% correto, apesar de que, na minha opinião, o autor ele dá brecha aí ao que eu acabei de falar, né? De só essa partezinha final ser uma viagem aí do Yuta, né? Um final perfeito que ele queria pro filme dele, né? Já que ele desejava, provavelmente, né, que a menina estivesse viva, né? Eu gostei bastante, acho que valeu a pena ter lido esse Adeus Eri. Acho que um problema que um one shot, né, um volume único tem é de desenvolver personagens. Acho que isso aqui não é um problema nessa história. Outro detalhe que faltou falar é que o Yuta ele acabou colocando os melhores momentos da mãe dele no filme, né? Mas ao decorrer da história a gente descobre que a mãe dele não era assim uma pessoa tão boa. Ela era bem egoísta, inclusive ela era bem agressiva ao tratar o Yuta, né? Tipo, bem desgraçada mesmo em alguns momentos, mas o Yuta resolveu deixar isso de fora do filme. Ele realmente colocou os melhores momentos que tinha com a mãe, os momentos mais emocionantes, mais graciosos. Mas é isso, muito bom essa personagem aqui, Eri. Ela lembra um pouco, sim, na minha opinião, a Asa Mitaka, pela estranheza, pela fisionomia. E isso é algo positivo, na minha opinião. Eu não estou mais acompanhando Chainsaw Man. Eu parei no comecinho da parte 2. Pretendo reler em algum momento. De repente eu trago para o canal uma review, né? Eu não tenho os volumes físicos e não pretendo colecionar, mas talvez eu traga aí uma opinião para esse canal ou para outro canal. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um videozinho dedicado aí a uma única obra, né? Eu quero fazer mais vídeos assim, também mostrando a edição, né? Se eu tiver elas em mãos, né? Quero focar nas edições que eu tenho, né? E muito obrigado aí, dê um like, comente no vídeo, que eu acho que é interessante. Se você tiver alguma coisa aí para comentar, alguma sugestão sobre o vídeo ou sobre a obra, ou alguma crítica da obra ou ao vídeo em si. E é isso, até mais e tchau!